Nas últimas semanas, o mercado vem vivenciando um rally nas ações. Depois de um 2022 inteiro de quedas, será que finalmente a gente chegou no fundo e agora é hora de fazer compras, pensando para o longo prazo, porque agora a gente vai ver altas infinitas? Pois é, existe uma divergência entre o que o preço nos mostra, a análise gráfica nos mostra, e o que os fundamentos macroeconômicos nos apontam. A grande jogada é que indicadores antecedentes de recessão estão apontando que, sim, nós podemos ter uma recessão em 2023. E se essa recessão se instalar, a gente poderia ver mais quedas nas bolsas. Mas hoje o que nós estamos vendo no preço é que parece que a gente já chegou no fundo e a gente pode ter altas infinitas. Então nós temos uma grande divergência na nossa visão, no nosso contexto. E aí cabe a nós gerenciar tudo isso. Como vocês que me acompanham já sabem, eu sou um tanto quanto pessimista, porque eu observo bastante os indicadores macroeconômicos. Eles nos indicam uma tendência, mas eu não posso negar essa questão do preço. E como o Rittenband fala, nós precisamos assumir a humildade perante a incerteza. O investidor, como diz o Fausto Botelho, lida com o imponderável. O mercado é impossível de você prever o que vai acontecer, é muita incerteza. Pode ser que a guerra acabe, pode ser que a China feche de novo ou abra de novo, tudo pode acontecer e pode interferir no preço. E são coisas que estão fora do nosso controle. O que está dentro do nosso controle é entender o que está acontecendo no contexto e gerenciar nossa exposição com base no que nós estamos visualizando e com base no que nós estamos dispostos a correr de risco. Para quem é meu aluno do Clube dos Capitalistas 2.0, sabe que eu ensino lá a estratégia Barbell, que consiste em você se expor, por exemplo, a 20% nos ativos de risco e 80% nesses momentos em ativos mais conservadores. E é isso que eu estou pensando em fazer nas próximas semanas e, claro, vou mostrar para os membros no canal. Assim, você não fica de fora, mas também você está preparado para eventuais quedas. É isso que eu ensino lá para os alunos do clube e estou abrindo para vocês também não acharem que eu sou o profeta do apocalipse e eu estou 100% fora. Não, o jogo não funciona assim. O jogo funciona com gerenciamento de exposição. Se você quer ver o que eu estou fazendo, torne-se membro e a gente vai fazer mais atualizações nas próximas semanas, na prática, falando sobre isso. Já vamos cair para dentro desse indicador que pode apontar justamente por que as ações estão subindo. Aqui está o S&P 500 rompendo aquela linha de tendência de baixa, né, que serviu como resistência durante o ano de 2022 inteiro. Ainda tenho aqui certas dúvidas com relação a esse rompimento dos 4.300 pontos. Aqui a gente vai ter uma região de importante resistência. O preço simplesmente pode bater nessa região e voltar a cair, certo? O que seria bem complicado aqui para as bolsas. Se a gente coloca, né, aqui no S&P, no gráfico mensal, a gente vai ver que nós poderíamos ainda estar na fase de negação. Então aqui tem esse gráfico de indicador psicológico que aponta as fases da psicologia dentro do ciclo, que apontam que nós podemos estar nessa região aqui que eu estou passando o mouse, que é a região chamada retorno ao normal, onde o mercado ele faz uma correção, ele recupera para depois continuar a corrigir, certo? E é o que a gente poderia, né, estar vendo aqui acontecendo. A gente estaria na fase do retorno ao normal, onde acontece uma negação de todo o contexto econômico, as pessoas estão eufóricas, mas apenas para a bolsa voltar a corrigir. Então a gente poderia ver um movimento como esse aqui, certo? De continuidade da baixa, para daí fazer sim a reversão, tá? O que vai acontecer, ninguém sabe. Se a gente traçar aqui, por exemplo, uma região de Fibonacci, a gente poderia ter uma ideia de até onde poderia, né, vir aí essa correção. Se eu traçar do fundo até o topo do movimento, geralmente, se a gente pegar crises passadas, a gente vê uma correção de 0,5 de Fibonacci. Essa correção de 0,5, que é comum, né, de certa forma comum em grandes recessões, ela viria para essa região aqui dos 2.700 pontos. Então, seria muito interessante, né, ver o preço do S&P nessa faixa, porque seria uma boa oportunidade de compra. Se esse ciclo aqui psicológico se concretizar, talvez a gente possa, né, ter essa oportunidade. Mas, como eu falei, é apenas um talvez, a gente não sabe o que vai acontecer. O que eu tenho que observar aqui no curto prazo? Eu tenho que observar se o preço vai conseguir romper essa região aqui, esse topo anterior dos 4.300.
Se ele fazer um pullback acima dessa região e usar como suporte, aí sim a gente poderia estar vendo aí uma confirmação de mudança de tendência, tá, seus capitalistas? Mas agora a gente vai cair para dentro de alguns fatores fundamentais que me apontam que talvez realmente a gente só esteja naquela fase de retorno normal, onde é uma negação para na sequência o mercado voltar a corrigir. Como eu falei, a gente não sabe o que vai acontecer. Então gerenciar sua exposição de uma maneira barbell é muito interessante, é muito importante, tá? Muito bem. Então, apesar das crescentes evidências que apoiam as previsões de recessão, o mercado de ações continua em desacordo com essa perspectiva. Isso deixa os investidores na situação de evitar uma nova queda nos mercados de ações, mas não querendo perder uma possível recuperação. É difícil argumentar com as previsões de recessão que atualmente proliferam nas manchetes. Por exemplo, esta excelente peça de Simon White da Bloomberg, que faz uma observação importante. Abre aspas para o Simon White. As ações serão incapazes de registrar uma recuperação durável e sair de seu mercado de baixa até que o ciclo mude. Como mostra o gráfico abaixo, não é até que os dados principais comecem a superar os dados coincidentes, mais uma vez que as ações aparecem. Infelizmente, quando os dados principais estão tão deprimidos quanto estão hoje em relação aos dados coincidentes, o ciclo não gira sem que haja uma recessão. Com base nos dados históricos, as ações têm outra queda de 15% ou mais se os Estados Unidos entrarem em uma recessão. E como você está vendo aí na sua tela, nós podemos aí estar a caminho de uma recessão e, geralmente, nesse movimento de instalação de uma recessão é que o ciclo muda. Termina esse ciclo e se inicia um outro ciclo. E aí sim, né, no próximo ciclo a gente veria altas no mercado. Deixa eu ver aqui, cadê aqui o indicador? Olha lá, é o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? A gente poderia então estar nessa fase de retorno ao normal aqui, ó. A gente poderia estar nessa fase de retorno ao normal para depois corrigir. Nesse momento, né, seria instalada a recessão, o mercado iria corrigir para começar um novo ciclo. Num vídeo passado aí, para quem acompanha o canal fielmente, viu que eu falei que o Smart Money ainda não está entrando nos mercados. Se você não assistiu esse vídeo, entra para a área de membros nível 2 aqui do YouTube, que lá tem esse indicador, né? Que eu mostrei que o Smart Money está saindo das bolsas e quem está entrando agora é o Dump Money. São as sardinhas. Então mais uma indicação aí que talvez a gente precise ficar de olho, tá? Mas esse retorno ao normal é a fase de negação. E é a negação justamente dessas questões econômicas que eu estou trazendo para vocês há meses. Então a gente precisaria ver uma recessão para justamente virar o ciclo, né? E aí quando vira o ciclo a gente tem uma pernada de alta para surfar. Isso é muito bom. Seguindo aqui, o Leading Economic Index é um indicador significativo. Em particular, monitoramos o ROC de 6 meses no índice, pois ele está altamente correlacionado com os ganhos corporativos e tem um histórico perfeito na previsão de recessões. Tanto o ROC de 6 meses no Leading Economic Index quanto nosso amplo índice composto econômico, ou seja, mais de 100 pontos de dados individuais, sugerem que uma recessão é iminente. Então nós temos indicadores sólidos que apontam que uma recessão é iminente. Eu já trouxe tanto aqui no canal quanto para os membros que a inversão da curva de juros também é outro indicador que poucas vezes falhou na história. E a curva se inverteu, ou seja, nós podemos sim estar próximos de uma grande recessão. E essa recessão, como a gente falou anteriormente, poderia levar os mercados mais abaixo, confirmando essa ideia de que nós estamos apenas na fase de negação e ainda, né, precisamos sair desse retorno normal para voltar aqui para o mercado capitular e chegar na fase da depressão, tá? Seguindo aqui. No relatório mais recente, o Conference Board divulgou sua previsão de recessão em relação à queda acentuada do Leading Index. Abre aspas para o Conference Board. Houve uma fraqueza generalizada entre os indicadores antecedentes em dezembro, indicando condições de deteriorização para o mercado de trabalho,
manufatura, construção de moradias e mercados financeiros nos próximos meses. Então eles estão apontando que existem indícios que nós podemos ver deteriorizações nesses setores. Quem é meu aluno do clube sabe justamente como se comportam os indicadores antecedentes, os indicadores presentes. Tem indicadores antecedentes que vão prever o futuro, tem indicadores presentes que vão confirmar o movimento, né? Então você saber unir tudo isso para montar o contexto é muito importante. Por isso que o conhecimento é o melhor investimento, sempre, né? O conhecimento sempre é o melhor investimento. Então, enquanto o índice econômico coincidente não enfraqueceu da mesma forma que o Leading Economic Index, porque os indicadores relacionados aos mercados de trabalho permanecem robustos. Ainda assim, a produção industrial, também componente desse indicador, caiu pelo terceiro mês consecutivo. Ou seja, a atividade econômica geral provavelmente ficará negativa nos próximos trimestres antes de se recuperar novamente no último trimestre de 2023. No entanto, apesar dos dados que sustentam as previsões de recessão, o mercado continua a desconsiderar esses alertas. O mercado continua nessa fase de retorno ao normal. Agora, será que é um retorno ao normal mesmo? E o mercado vai conseguir superar aquela região dos 4.300 que eu falei para vocês? Ou ele simplesmente vai fazer um bull trap ali e vai voltar a corrigir quando esses fatores econômicos, esses fundamentos econômicos vierem à tona? Não faltam motivos para muita preocupação com o mercado nos próximos meses, dado que o mercado lidera a economia. Devemos respeitar a ação do mercado hoje pelo potencial do que ele nos diz amanhã. Ou seja, olhar aqui o preço. O preço indica que a gente pode ter altas e pode ter encontrado fundo. Mas, no entanto, embora não devemos descartar as melhorias técnicas, ou seja, a melhoria ali da ação do preço do price action, também não podemos descartar totalmente as previsões de recessão. Houve 3 períodos em que o Fed aumentou as taxas e conseguiu um pouso suave. Economicamente falando, é claro. No entanto, a realidade é que esses períodos não foram eventos isentos de dor. O gráfico abaixo adiciona os eventos de crise que ocorreram quando o Fed aumentou as taxas. Então, nesses momentos de pouso suave também teve pequenas correções no mercado, só que não ocorreu um crash, uma grande quebradeira, por exemplo. Crucialmente, uma recessão ou pouso forçado ocorreu nos últimos 5 casos em que a inflação atingiu um pico acima de 5%. Então, os períodos de 48, 51, 70, 74, 80, 90 e 2008 foram os períodos que, quando a inflação ficou superior a 5%, que é o caso atual, nesses momentos a gente não teve um pouso suave, a gente teve um pouso duro. Ou seja, a gente teve uma grande recessão, que bateria com essa ideia que a gente está apenas na fase de negação aqui do retorno ao normal para continuar corrigindo. Vai acontecer um bull trap, né? A gente poderia estar próximo aqui de um bull trap. Esse movimento de alta aqui que o mercado está fazendo agora pode, se for confirmado essa ideia de que o mercado, né, quando passa de 5% ele entra em recessão, isso aqui, né, futuramente a gente pode analisar como um bull trap, certo? Então, o que a história nos mostra é que quando passa dessa linha vermelha aqui, ó, a gente tem uma recessão. Então, atualmente a inflação está bem acima dos 5%. Perceba que mesmo com a correção da inflação nos últimos CPIs, por exemplo, a inflação bateu quase 10%. Hoje a gente está aí na casa dos 6%. Mas mesmo com essa correção que está deixando o mercado eufórico, a gente ainda está no pico, acima do topo do pico da inflação da crise de 2008, gente. Então, mesmo com toda a correção que a gente teve aqui, a gente não chegou nos picos de crises anteriores. E isso muitas pessoas parecem que ignoram, né? Ah, melhorou, caiu a inflação. Pois é, mas a inflação mesmo caindo ainda está acima do pico da inflação da crise de 2008. E aí, quando ocorre a recessão, aí essa inflação, ó, pode ver que ela vai abaixo de zero. Ocorre uma deflação. Aí sim, limpa o mercado, né? Então, será que não tem muita água para rolar ainda aqui? Aí eu vou deixar com vocês essa questão, porque realmente é impossível saber exatamente o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é gerenciar a nossa exposição, gerenciar o nosso risco.
Então dessa vez poderia ser diferente? Sim. As formações de alta no mercado de fato mostram que os investidores estão esperançosos com esse resultado. Os investidores estão acreditando que agora o Fed conseguiu domar a inflação e os estímulos vão voltar e está tudo certo. Só que a história mostra uma coisa diferente. A história mostra que quando a inflação passa de 5%, como foi em 1948, 1951, 1970, 1974, 1980, 1990 e 2008, nesses casos a gente não teve um pouso suave, a gente teve um pouso duro, ou seja, a bolsa corrigiu. Mas e aí, Gabriel, o que pode justificar essa alta das bolsas agora então? Recompra de ações recordes. Cerca de 132 bilhões de dólares em recompra de ações. As empresas vão lá e recompram as próprias ações para manter o preço ali elevado, para tirar a abundância do mercado. Até que ponto as empresas vão ter caixa para fazer isso, sendo que a gente está vendo uma recessão se instalando e os lucros caindo? Será que isso é saudável nesse momento ou não? São perguntas que eu faço para vocês. Eu não tenho todas as respostas, infelizmente. Adoraria ter, porque eu entrava alavancado e ficaria bilionário da noite pro dia. Aqui eu tento trazer uma honestidade intelectual. Sim, a gente está vendo o preço revertendo, a gente está vendo o preço mudando de tendência. Se quer aproveitar isso, gerencie riscos. Agora, indicadores antecedentes e coincidentes apontam que a gente ainda pode ter uma recessão. E aí poderia ser apenas um bull trap esse movimento. Não é fácil ser investidor. Se te venderam que é fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro, mentiram para você. Exige trabalho e exige correr risco. Mas é correndo risco que a gente muda de patamar. Os preços, sim, estão mais baratos. Principalmente nas criptomoedas já começa a ficar bem interessante de pensar em exposições. Mas exige cuidado e existe aqui essa possibilidade de estarmos, vivenciando esse movimento de retorno normal, onde há um bull trap se formando aqui para depois voltar a corrigir. Pois é, seus capitalistas. O tempo dirá quem está certo e quem está errado. Enquanto isso, o ideal é você gerenciar suas exposições. Na minha carteira pessoal, que eu mostro para os membros aqui do YouTube nível 2 ou acima, vocês vão ver que cada vez mais eu vou ficar barbell, que é o que eu ensino lá no clube, no meu curso. O que eu ensino no curso, eu vou buscar aplicar aí na minha carteira pessoal e mostrar para vocês. Quem quiser ver, só se tornar membro aí também. Se você não quiser se tornar membro, tá tudo tranquilo. Só gerencia a sua exposição. Investir antifrágil não é nem estar 100% dentro, nem 100% fora. Muitas pessoas acabam confundindo isso. Eu utilizo desse domínio de ciclos para realizar lucro e depois comprar mais barato. Por exemplo, eu vendi meus bitcoins lá nos 50 mil dólares. Hoje, por eu ter tomado essa ação, eu posso comprar o dobro de bitcoins. Essa que é a jogada de dominar os ciclos. Hoje eu posso estar 2 vezes com mais posição para surfar com muito mais potência o próximo ciclo, só tendo esse conhecimento. Essa que é a grande jogada. O meu objetivo não é tacar o terror em ninguém aqui, como muitos dizem. O meu objetivo é te mostrar como você surfar os ciclos pode te enriquecer mais rápido. Essa que é a grande jogada. Façam suas apostas, seus capitalistas. Se você quiser ver o que eu tô fazendo, só se tornar membro aí. A gente se vê na próxima. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Tem vários indicadores apontando o contexto e agora cabe a você tomar suas decisões. Forte abraço, compartilha para todo mundo aí nos grupos do WhatsApp, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.